Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Todos são bem-vindos a esse tempo de culto, momento que passamos adorando a Deus como igreja. Parte da igreja está aqui representada pelos irmãos e nós estamos para cultuar a Deus. Essa semana é uma semana diferente. No calendário brasileiro cristão, celebramos a Semana Santa. É celebrado, na verdade, Semana Santa. Nós aproveitamos, nós entendemos que Jesus, ele morreu, sepultado e ele ressuscitou. Então ele trouxe vitória sobre a morte. Nós aproveitamos para celebrar isso. Desde sexta-feira, nós estamos tratando disso, desses últimos momentos de Jesus Cristo. Quem esteve aqui, sexta, sábado, e obviamente hoje de manhã nós encerramos a sequência desse tempo. Foi uma coisa maravilhosa. Os 2 primeiros dias, culto cantado, lido, palavra de Deus lida, orado, e encerramos com a ressurreição. E um café da manhã maravilhoso. Então hoje nós também celebramos a ceia do Senhor. E faremos isso agora, nesse tempo da noite. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 1 até o 10. Pela manhã eu fiz a leitura do texto, mesmo assunto que é a ressurreição, só que a partir no livro de Marcos. Agora nós vamos ler em Mateus, quando fala da ressurreição do Senhor Jesus. Aquele momento bem cedo, por isso o culto hoje foi 7 horas da manhã. Tentamos chegar próximo, do que aconteceu lá. Mateus 28, 1 diz assim então: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Perdão, perdi aqui. Isso. Pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia. Lá me verão. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós celebramos com alegria, Pai, porque o Senhor já venceu a morte. O Senhor ressuscitou e nós celebramos a ressurreição do Senhor. Nós nos alegramos nisso, Pai, porque a ressurreição do Senhor é a nossa ressurreição. Nós também ressuscitaremos um dia para a vida eterna. Muito obrigado, meu Deus. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem, ó Deus, porque o Senhor que veio do céu e venceu a morte. Muito obrigado, meu Deus. Coloca alegria no nosso coração sempre, renova, ó Deus, amplia a nossa visão do teu reino, para que, ó Deus, nós possamos viver a vida, ainda que deste lado de cá, ó Deus, mas de uma forma intensa para a glória do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, também a olhar a eternidade, a enxergar aquilo que nós não compreendemos plenamente, mas temos certeza que há de ser cumprido, há de acontecer, porque o Senhor, ó Deus, diz na tua palavra em João, que foi para nos preparar lugar. Muito obrigado, meu Deus. Receba a nossa adoração nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Vou ler o mesmo salmo que li hoje pela manhã, Salmo 25. Nós oraremos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Talvez em tempos, quando nós, os evangélicos, de uma forma geral, estão tão acostumados a pedir tanta coisa a Deus, a pedir, a renovar o pedido, a pedir outras coisas, porque a nossa lista é grande, né? A gente talvez se esqueça de pedir perdão a Deus. Se esqueça que abrimos a boca, ofendemos alguém. Olhamos com um olhar atravessado, né? Nós agredimos pessoas, nós mentimos. Esse é o homem, a condição do homem após a queda. E o Salmo, ele diz assim, nos versos 15. E é um clamor, um pedido de misericórdia e perdão a Deus. Ele fala assim no verso 15 do Salmo 25. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois Ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e a minha aflição. Perdoa todos os meus pecados. Vamos orar. Senhor, é nessa condição, Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor, como pecadores. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas lutas pessoais contra o pecado. Jamais, ó Deus, os venceremos. Mas não deixe, ó Deus, que o pecado nos vença e nos derrote. Nós nos colocamos assim diante do grande Deus, o Deus Santo, o Deus Eterno e Todo-Poderoso, rogando ao Senhor por misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, meus irmãos, ter o momento da ceia, como tivemos pela manhã, teremos agora de noite também. Quero convidar aqueles irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. E vamos lembrar que a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós, para a igreja, tá? Fábio lembrou bem hoje, a gente tem lembrado aqui na igreja que Cristo vai ressignificá-la quando ele insere o elemento, né, do vinho. E a ceia, meus irmãos, quando a gente fala de memorial, não pode ser alguma coisa apenas da mente. O memorial que a Bíblia fala,
que nós somos participantes agora, nós trazemos isso à memória, é como se você estivesse tanto lá no Egito, lembra quando o povo saiu e Deus tirou o seu povo lá do Egito e eles celebram, é como se você estivesse participando disso, mas na nova aliança, é como se você estivesse de fato ali em Cristo, quando ele vai para a cruz, ele morre por nós e ele ressuscita. Essa memória é mais do que trazer a lembrança, é óbvio que nós lembramos, mas nós participamos disso. E os elementos é justamente simbólico, para a gente saber que um dia Cristo derramou o seu sangue por nós. Um dia ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Você que está aqui nessa noite, que é membro de uma igreja, está ativo, trabalhando nessa igreja, mas hoje está aqui. O nosso auditório hoje é pequeno. Hoje você está aqui. Ser convidado a participar, estando ativo na membresia da sua igreja, ajudando na sua igreja. Tá? Você que é membro dessa igreja, obviamente está convidado. Então, olhando para isso, meus irmãos, essa necessidade, primeiramente da conversão, depois de estar inserido no corpo de Cristo. A ceia, ela é dada ao corpo. Corpo são aqueles que fazem parte, que oram, que atuam, que participam, que choram, que se alegram, mas estão juntos. Esse é o corpo que Deus dá em vários lugares, nessa cidade e nesse mundo também. Então você está, sim, convidado a participar. Mas também aproveite o momento da ceia para que você seja despertado a voltar-se para Deus. Talvez num arrependimento, um retorno para a presença de Deus, um preparo para um batismo. Essa semana, não sei, ontem ou sexta, né? Uma jovenzinha já de seus 11 para 12 anos, ela falou, me procurou junto com o pai, né, com o papai, e falou assim, pastor, eu gostaria de batizar, como que eu faço? Aí eu aproveitei que Felipe falou, né, para aquele homem lá na carruagem, né, é lícito se creres. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela falou, eu creio, pastor. Eu sei que ela crê, eu conheço bem a família. Falei, então vamos nos preparar para ser batizado. Agora você vai se preparar, tá bom? A gente vai te conhecer, você vai conhecer a igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos trabalhar a fé dessa menina, né, que já está se tornando adolescente, para que ela realmente sirva a Deus. Então, é para esses que creem. Você que está hoje aqui também, olhe para isso. Olhe para a ceia como um chamado de Deus à sua vida para servir a Deus. Nós vamos distribuir os elementos. Recebam e aguardem para a gente tomar junto, né, a ideia de unidade. E aguardem, depois nós, quando retornarem, nós vamos fazer o momento da celebração juntos. Aqui em Mateus, os evangelhos narram esse momento da ceia do Senhor. Excetuando João, não foi o propósito de João narrar a cena da ceia, da ceia como está aqui, a forma, né, de realizá-la, mas ele fala da ceia. Os outros todos falam nesse formato aqui. Jesus ensinando como deveria ser. Ele diz assim, olha, fazendo na verdade, nem ensinando para nós como deveria ser. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Vamos orar ao nosso Deus e depois tomar os elementos. Obrigado, Senhor, para que nós tivéssemos vida e nos alegrássemos, ó Deus, agora neste momento. O Senhor foi à cruz, Pai, através de Jesus Cristo. Deu a vida por nós, Senhor. Momento de grande sofrimento, dor intensa por causa do nosso pecado. Dor, ó Deus, profunda, por causa da dor dos pregos ali na cruz, do peso, ó Deus, do sofrimento que lhe foi infligido, ó Deus,
no caminho do Gólgota. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Celebramos com alegria, Pai, isso, porque foi ali a nossa redenção. O que nós cantamos aqui, ó Deus, é uma verdade. O Senhor nos deu vida novamente em Cristo Jesus, ó Deus. Como viver longe do Senhor? Então, meu Deus, muito obrigado. Agora, ao participar, ó Deus, com esses elementos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, olhando para tudo isso, ó Deus, ter a nossa fé aumentada, ter a nossa fé, ó Deus, alertada, aguçada, ó Deus, para que nós vivamos para o Senhor, ó Deus, com gratidão, para que nosso serviço, ó Deus, seja verdadeiro ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar para o ato do Senhor ali na cruz, nós não de longe, mas como participante desse momento, porque foi a nossa culpa, ó Deus, e o Senhor nos redimiu. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja o Senhor, e louvado seja o Senhor por permitir a tua igreja celebrar a ceia, Deus, a cada tempo. Nós te louvamos, nós te rendemos honras e glórias, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, comamos o pão. Tomemos o cálice também. Meus irmãos, muito obrigado. Abram suas Bíblias, ainda na carta a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 12, e a gente vai trabalhar. Aqui, meus irmãos, em Timóteo, a gente precisa ter em mente, para nos ajudar a compreender a carta, de uma forma resumida, mas sem perder o contexto. Timóteo, meus irmãos, ele está trabalhando questões muito difíceis. Na verdade, Paulo está trabalhando, né? Questões muito difíceis na igreja de Éfeso, junto com Timóteo, que ficou ali. Paulo deixou Timóteo ali para pastorear aquela igreja ali em Éfeso. E dentro do nosso tema central, o grande problema era que Timóteo precisava confrontar falsos mestres. Obviamente ensinava o quê? Falsas doutrinas. Timóteo precisava trabalhar a igreja e trazer a igreja. Por isso que a carta não é apenas pastoral. Ela não é direcionada tão somente a Timóteo, porque o conteúdo da carta aponta para que ele abrisse isso para a igreja. Timóteo precisava ensinar essa igreja agora a partir do evangelho da verdade, não de genealogias e fábulas, né? Que Paulo fala com Timóteo, mas a verdade do evangelho, trazer a igreja para a sã doutrina e ensiná-la na sã doutrina. Esse tem que ser o nosso pensamento quando nós lemos as cartas pastorais. Tanto as duas cartas de Paulo a Timóteo, quanto a carta a Tito também. É uma carta muito direcionada a essa necessidade de um fortalecimento doutrinário daquela igreja. Então, se na primeira parte nós vimos aí Paulo falando da necessidade de confrontar os falsos mestres que ali haviam, ensinavam mentiras. E como que era isso? Se esses falsos mestres forem judeus, e alguns dizem que provavelmente era, por causa de algumas doutrinas filosóficas, ainda não está muito evidente naqueles dias para chamar, né, essas doutrinas à tona. Eles acham que são questões judaicas. Então, eles estavam o quê? Desejando pegar pontos isolados da lei, como no tempo de Jesus já acontecia, e trazer isso como base para a fé daquelas pessoas. Então, você não vai ser salvo, usei essa expressão, vocês não serão salvos apenas crendo em Cristo, mas vocês precisam crer em Cristo, mas também precisam fazer a circuncisão. Vocês precisam crer em Cristo, mas precisam guardar o sábado. E aí, meus irmãos, uma série de situações. Paulo diz que esses homens não sabiam, eles nem conheciam o que eles estavam ensinando. Então, ou seja, a igreja estava sob líderes que não sabiam e não conheciam aquilo que eles liam.
Eles não entendiam do que estavam tratando. Paulo fala que isso é um problema sério, porque a partir do verso 8 ele vai dizer que isso aí provoca e promove o pecado dentro da igreja. É óbvio que vai promover o pecado, porque onde a lei de Deus ela não está clara para o coração das pessoas, o pecado vai aflorar. Já não basta nós sermos pecadores, já não basta nós estarmos sob o pecado, sob a égide de Satanás que reina neste mundo. A palavra de Deus ela não é ensinada corretamente dentro da igreja. Quando nós chegarmos lá na frente, vocês vão ver coisas que falam, isso é inacreditável. Que acontecia nessa igreja. Sim, acontecia nessa igreja. E Paulo então fala que a lei, quando ela é usada ilegitimamente, ela vai se traduzir em diversos tipos de pecado, né, que nós falamos semana passada. Incredulidade, insubordinação, impiedade, atitudes profanas, homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, perjuros, né, que juram falsamente, e pessoas contrárias são doutrina. É isso que promove, porque é normal. Se a palavra de Deus ela não reina em nós, alguma coisa vai entrar no nosso coração. Algum ídolo vai ser maior do que Deus em nós. E aí nós vamos promover de fato o pecado. E aí a partir do verso 12, Paulo está falando assim, olha, a lei ela é boa se ela é usada o quê? Legitimamente. Isso ele fala no verso anterior, nos versos anteriores. Se você pega a Bíblia e não usa a Bíblia legitimamente, corretamente, ela não é boa. E boa aqui é muito mais do que isso, é excelente. Ela não é excelente. Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 119:11. A lei é boa, se obedecida, usada legitimamente. Então ela nos liberta e nos afasta do pecado. Mas se nós não a usamos, o pecado também vai fazer parte do nosso viver. Aí ele vai falar de um testemunho pessoal, ele começa no verso 12. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no ministério. Por que Paulo está falando isso? Ele é grato a Deus. Ele está sendo grato a Deus, meus irmãos, porque Paulo, quando ele fala do pecado, ele está se incluindo como um pecador, mas que Deus teve misericórdia. Ele está lembrando de como ele era e Deus teve misericórdia dele. Ele agradece a Deus porque Deus não somente teve a misericórdia em chamá-lo à salvação, que ele vai falar aqui que o maior dos pecadores, mas conceder a Paulo o ministério do apostolado. Ele se torna um apóstolo, ele se torna um homem de confiança de Deus. Um homem que Deus estava enviando, o Senhor Jesus, enviando para o ministério, para falar, para ser um apologeta, mais do que isso, ser um pregador do evangelho. Ele está se colocando nessa condição como um homem que agradece a Deus. E ele usa uma expressão no verso 13 interessante, que ele diz, olha, apesar de eu ser o quê? Blasfemo. E aqui, meus irmãos, blasfemo, o original aponta para pessoas que lutam contra Deus. Mas mais do que lutar contra Deus, é ser contrário a Deus. É se mostrar confrontando Deus. E quando que Paulo foi blasfemo, confrontador do Senhor Jesus Cristo? Ele complementa que fui perseguidor e arrogante. A palavra blasfemo vai colocá-lo numa condição de alguém que estava lutando contra Deus. E é interessante pensar o quê? Como que ele lutou contra Deus se ele era um judeu zeloso? Ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 9 deixa isso muito claro. Ele foi um perseguidor da igreja, ele pegava cartas, e ele, aquelas cartas de autorização que o Sinédrio dava, ele levava ela com autorização e prendia
cristãos pelo mundo afora, principalmente judeus. E muitas vezes consentia a morte deles, como consentiu a morte de Estevão. Capítulo 7, final, até o todo o capítulo 8 ali, trata bastante disso. Paulo foi esse homem, então, lutando contra Deus, e quando, em algum momento, lá em capítulo 9 de Atos, que ele está indo perseguir com essas cartas, lembra que no texto anterior, nós citamos sobre os que entram, a palavra que eu usei foi raptadores, né? Uma das palavras que eu usei. Exploradores de homens. A palavra que eu usei semana passada é pessoas que roubavam outras pessoas, sequestravam, vendiam como escravos. Mas muito mais raptavam pessoas por qualquer circunstância. Paulo, ele se via como essa pessoa também, raptadores de pessoas. Ele pega essas cartas, ele leva essas cartas e ele tinha autoridade para levá-las presas a Jerusalém. E sabe lá o que aconteceria com elas? Ele era este homem arrogante, achando que estava servindo a Deus. Então, quando ele encontra com Jesus, Jesus o encontra em Atos 9, indo para Damasco para prender cristãos. Qual é a palavra de Jesus para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo cristãos. Mas Jesus vira para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Entende o zelo errado? Então Paulo é esse homem, ele achava que religiosamente estava servindo a Deus, mas estava muito longe. Não se enganem, meus irmãos. O serviço a Deus, nosso serviço a Deus é muito claro. Deus nos transforma. E Deus nos faz novo homem, nova mulher para servi-lo. Aí por isso que Jesus vai usar a expressão para a mulher samaritana em espírito e em verdade. Não é como você quer servir, não é como você acha que deve servir, é como Deus quer que nós o sirvamos. Ele fala que Deus porém teve misericórdia dele, porque o que ele fez na ignorância. E a incredulidade. E na incredulidade dele também. Incredulidade por de fato, e aqui incredulidade, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Ignorância, meus irmãos, é você não ter o conhecimento claro de algumas coisas, e ele de fato não tinha. Ele leu a Bíblia, ele leu as Escrituras. Lembra que o pastor Fábio pregou hoje? Que aquilo que acontece lá atrás com Abraão levando Isaac para o sacrifício, estava apontando para aquilo lá na frente, para Jesus, mas para aquela promessa lá de Gênesis, que o Redentor viria, que não seria Abraão teria que ser a promessa para dar continuidade ao povo, e através de Abraão viria o Redentor. Pois bem, lá atrás, meus irmãos, Paulo teve conhecimento, ele tinha, mas ele estava sendo cegado pela lei, agindo como um desses falsos mestres, que agora ele está corrigindo, aqui dentro da igreja de Éfeso. Paulo se achava um homem que detinha todo o conhecimento e entendimento, talvez parecido com Nicodemos, que vai até Jesus, e Jesus põe Nicodemos no devido lugar, como homem. Nicodemos, você é mestre, não sabe essas coisas. Você precisa o quê? Nascer de novo. Então Paulo está falando dessas coisas. Ignorância e incredulidade. Não crer nas promessas de Deus, no que ela aponta, as verdades que elas apontam. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara para nós. E por que nós vivemos a eternidade sem tê-las em nós? Ou conosco ainda? Porque nós cremos, são promessas de Deus. Assim como eles esperavam o Cristo que viria, nós esperamos o Cristo que vai voltar. E não podemos ser achados incrédulos em nossa fé, agindo como doidos, agindo como pessoas loucas, ou pessoas tolas, mas servindo a Deus
verdadeiramente. Deus concedeu misericórdia a Paulo e concedeu a mim e a você, com certeza. Ele diz no verso 14 que a graça do Senhor transbordou com fé e o amor que é em Cristo Jesus, como resultado dessa ação misericordiosa de Deus. Aonde, meus irmãos, o pecado em Paulo se fez presente, a graça veio com riqueza. A graça superabundou nele como um pecador e perseguidor de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que é possível Deus mudar a vida de uma pessoa como mudou a dele. É possível Deus curar uma pessoa que está com problemas sérios, Deus pode tratar, relacionado a pecado. Porque ele estava nessa condição, doutrinariamente totalmente desviado de Deus. E Deus vai, nesse homem que matava cristãos, Deus vai e concede graça. A graça superabundou. A expressão é de sobra. É algo que você não merecendo nada, você recebe uma avalanche de graça. E Deus então o salva. Ele está falando isso. Então é possível aqueles homens, por isso que Paulo vai usar a expressão no verso 5 desse capítulo aqui, ele vai usar umas expressões interessantes. Vai, fale, confronta esses homens. Mas, ele fala, essa orientação tem como objetivo, olha só, para Timóteo, vai e confronta. Mas a orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, a consciência não contaminada pelo pecado, e de uma fé sem hipocrisia. Então agora vai e fala. Porque aquelas pessoas precisavam ouvindo elas se arrependessem, ou se arrependerem e voltarem-se para Jesus. A gente olha para aqueles falsos mestres ensinando e usando e abusando da igreja, e Paulo falando assim, leve-os a entender o evangelho. Provavelmente aqueles que não entendessem seriam desligados, seriam cortados, é óbvio, por falta de arrependimento. Mas o propósito era que esse amor que moveria Timóteo, esse amor que vem de Deus, que ele deveria levar essas pessoas. E muitas vezes o confronto seria muito sério, pesado, mas eles seriam, por causa da palavra de Deus, o amor prevaleceria. O amor de Deus se mostra, meus irmãos, muitas vezes, quando alguém nos puxa a orelha e estica ela até no chão. Deus está mostrando o amor, né? Quando nós estamos afinados com o evangelho de Deus, as pessoas nos advertem, nós ouvimos e nós aprendemos. Até hoje, eu aprendo assim. Até hoje, eu tenho aprendido assim. Aí ele faz uma confissão pessoal no verso 15, olha só, essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus, isso é uma confissão, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, a igreja ela é composta de pecadores. Por isso que o evangelho precisa ser muito claro para nós. Porque nós e nossos filhos precisam ouvir o evangelho que transforma vidas, que nos joga na lona e nos tira da condição de arrogância, muitas vezes. Me preocupa muito quando a igreja recebe muita gente, mas não as discipula, não as evangeliza, não as leva a crer em Cristo de fato, não as faz entender que são pecadoras, porque são filhas de Adão. E filhos, né? Como pessoas. Então fica difícil compreender o pecado. E quando peca, acha que pode resolver através de algumas ações pessoais, sem arrependimento. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Lá no Evangelho de Mateus vai revelar justamente isso. Quando nasce Jesus, a promessa é, ele veio ao mundo
para salvar os homens dos seus pecados. Esse foi o propósito. E Paulo se coloca como o principal deles. Aqui é uma forma de Paulo se colocar diante de Deus. Ele olhava para o que ele foi e ainda é pecador. Nós não deixamos de ser pecadores. E lembra que nós falamos na nossa oração, antes de começar a pregação, a importância do arrependimento contínuo diante de Deus, dos nossos pecados. Mas Paulo se coloca por causa de tudo isso que ele viveu. A sua arrogância, petulância, a sua soberba, o seu orgulho era muito maior do que ele. Ele não conseguia ver Cristo. É que o dia ele caiu literalmente de onde? Caiu do cavalo, né? Então Cristo o encontra, Deus o encontra no seu pecado. E Deus se revela a ele ali naquele dia. E desde aquele dia, Paulo mudou tudo. Por quê? Porque se antes a sua arrogância tudo imperava na sua vida, no seu coração, agora ele é um homem que dependia inclusive de ajuda da igreja. Mas era um homem feliz. Já estou crucificado com Cristo. Essa foi a declaração dele ali em Gálatas. E ele fala, por ser o principal dos pecadores, ele volta para Cristo. Porque se há alguma coisa boa nele, é porque Cristo deu, mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência. E alguns textos aí, longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Uma das coisas que eu observei lendo, estudando esse texto, é justamente isso. Quantas pessoas vieram a crer pelo ministério de Paulo? Não dá para a gente contar. Ali em Éfeso, ele trabalhou intensamente. Nessa igreja aqui, ela surge diretamente no ministério de Paulo. Nesse lugar, ele fica mais de 2 anos. Não teve outro lugar que ele ficou tanto tempo. 1 mês, 2 meses, mudava de cidade. Perseguição. Em Éfeso teve perseguição, mas ele ficou muito tempo ali. A partir de Éfeso, o evangelho cresceu em toda a Ásia. Esmirna, meus irmãos, Laodiceia. Várias igrejas citadas no Novo Testamento são frutos. É fruto do trabalho missionário de Paulo. Toda a equipe que junto trabalhavam. Timóteo também já trabalhava com Paulo. Mas ele está voltando para Deus. A glória é de Deus. Ele é o principal dos pecadores. Mas nele, o principal, Cristo mostrou toda a sua paciência, a sua longanimidade. E aí nós temos que lembrar disso. O Deus que é paciente, mas uma paciência que um dia ela termina. Deus um dia, ele corta as possibilidades. Eu não sei como que Deus faz, meus irmãos. Mas eu já presenciei pessoas que a gente olha só agora mesmo um milagre, como se fosse como aquele milagre que escureceu quando Jesus, então, ele morre ali na cruz e tudo escurece, o véu se rasga de cima a baixo. Pessoas que tanto lutam e negligenciam o evangelho, que elas já não têm mais vontade nenhuma pessoal. A gente já não tem mérito nenhum, mas já não há mais o desejo para ela voltar para Deus. Quando Deus falou dos amorreus, ele falou que um dia ia chegar ao limite, o nível máximo da tolerância aos amorreus, e chegou. Isso é falado lá atrás na lei. E vai acontecer lá na frente, centenas de anos depois. Deus vai agir sobre aquele povo que foi infiel a Israel, traiu Israel no trato que fizeram. Ele está falando que Deus ainda teve, Jesus teve misericórdia dele, foi longânimo com ele, foi paciente. E é interessante que fala para que eu servisse de exemplo para os que haviam de crer. Né? Lembra que Jesus fala para ele, lá no começo, ainda Atos 9, né? Que ele sofreria.
muito ainda, por causa do nome de próprio Cristo. Você é alguém especial, escolhido para sofrer. Porque o Evangelho, meus irmãos, via de regra, ele nos traz paz, mas sofrimento. Entendeu? Paz interior, sofrimento exterior. Não se assuste com isso. Não é aqui a sua morada, nem a minha morada. Não tem outra coisa para Paulo fazer nesse momento. Porque ele fala assim, teve paciência, as pessoas olhariam para o Evangelho através dele, creriam e teriam vida eterna. Diante disso, Paulo faz algo maravilhoso que ele faz também em Romanos, duas vezes pelo menos. Quando em Romanos, Paulo, ele acaba de falar dos pecadores. Romanos 1, ele fala do pecado, o homem entrega o pecado aos seus desejos, suas paixões, mas ele começa a desenvolver o Evangelho da graça, capítulo 2, capítulo 3, todo mundo está debaixo do pecado, judeus, gentios, mas ele fala assim, mas a graça em Jesus, a salvação em Jesus. Aí ele começa a falar da salvação, da justificação. Ele fica maravilhado. Quando chega no capítulo 8, meus irmãos, Paulo está como que extasiado pelo que Deus é capaz de fazer. Por isso que ele faz um texto doxológico, no final do capítulo 8, depois no final do capítulo 11 de Romanos. Senhor maravilhoso, não há Deus como esse Deus, toda a glória pertence a Ele, porque para fazer o que Ele faz, só Deus pode fazer isso, porque não merecemos. E aqui no verso 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo o sempre. Ele olhou para Deus, falou, não tem, só Deus pode fazer isso. Deus fazer isso comigo, o pior dos pecadores, irmãos. Então há perdão para o pior do pecador. Há perdão para o pior pecado. Essa é a maravilha de Deus. Nosso Deus é um Deus que de fato ama e que não nos abandona. Ao Rei dos séculos, imortal, porque Deus é imortal, invisível, nós não o vemos. Ao único Deus, Ele é único, não há outro Deus. Embora nós criamos deusinhos, são deusinhos, não é Deus. Sejam honra e glória para todo sempre. Eu vou terminar a leitura agora de uma forma mais breve, porque ele vai fazer uma citação do que estava acontecendo e que Timóteo tivesse que tomar cuidado. Dirige essa orientação a ti, meu filho Timóteo, filho na fé, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Timóteo, ele teve profeticamente anunciado o seu ministério pastoral. Houve imposição de mãos. Paulo vai usar isso em vários textos lá na frente, em outros textos, na própria carta. Sobre Timóteo foi imposta as mãos e Paulo está lembrando ele. Olha, Timóteo, você foi conduzido ao ministério. Foi profeticamente anunciado e foi profetizado a você o seu ministério. Trava o bom combate. Lá no capítulo 4 da segunda carta, ele vai falar, prega o evangelho, insta a tempo e fora de tempo. Anuncia, leva a palavra, porque a coisa não está fácil. Aqui ele está advertindo Timóteo, que ele deveria levar em conta o que foi feito nele. Quando Paulo e Barnabé, lá no capítulo 13, bem no comecinho, talvez verso 5, eles saem para o ministério de pregar o evangelho como missionários,
na igreja, os líderes da igreja chamam eles e impõem as mãos sobre eles, autorizando eles a pregarem o evangelho aonde eles forem pregar. Leiam as viagens missionárias, vocês vão ver eles pregando, né, em todos os lugares. Timóteo também passou por isso. Ele fala no verso 19, conservando a fé e uma boa consciência. Fé e boa consciência é as mesmas palavras que está anunciando aqui no verso 5. Paulo está repetindo para ele. Né? Prega para aqueles homens, tendo fé, pregue com amor, através de uma fé pura, né, uma consciência pura, uma fé sem hipocrisia. Ele repete aqui, conservando a fé e uma boa consciência. E aí ele termina, dando a má notícia, pois alguns vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Naufragar na fé, Paulo não deixa claro o que aconteceu com essas pessoas no final de tudo, não é esse o propósito dele. O que aconteceu com essas pessoas que naufragaram na fé? Elas morreram nos seus pecados, elas morreram sem arrependimento, elas voltaram-se para Deus em algum momento. A segunda carta, no final dela, no capítulo 4, bem no final, ele vai fazer uma lista de pessoas que permaneceram com ele, mas uma enorme lista de pessoas que abandonou. Demas, Alexandre, que está aqui também, e tantos outros abandonaram. Eles não seguiram esse caminho da fé, não tinham outros interesses, talvez. Ele estava sozinho, no pior momento da sua vida. Ele estava indo para a decapitação. A segunda carta a Timóteo vai tratar disso, Paulo falando próximo. Ele escreve como que com urgência, sua última carta, como se ele já estivesse no corredor da morte. E ele fala, estou sozinho. Envia Tito até mim. Meus irmãos me abandonaram. E pode ser, meus irmãos, um abandono aqui, uma tristeza, né, de morte, mas uma verdade de abandono. Sabe quando você está cuidando da sua vida? E às vezes o outro, que você sabe que pode estar sofrendo alguma coisa ou precisando de alguma coisa, mas ele deve estar se virando, né? Ele deve estar se virando. Alguém deve estar cuidando dele. E todo mundo fala a mesma coisa. Mas é mais ou menos a gente pensar nisso. Aqui ele fala que alguns vindo a rejeitá-la, naufragaram. Rejeitaram o quê? Rejeitaram esses cuidados. Fé sem hipocrisia, a doutrina verdadeira. Não dá outra coisa, não. E aí ele cita, ó, entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que é entregar a Satanás, né? Provavelmente aqui é uma exclusão, um desligamento do corpo. Esses homens provavelmente eram líderes dentro da igreja, esses líderes que ensinavam abobrinha, né, traduzindo. Eles pegavam a lei e ensinavam ela na forma de genealogias e fábulas, que eu já passei nesse texto. Eles não sabiam nem o que falavam, mas eles eram espertos. E muitos deles aqui usavam do poder de serem presbíteros na igreja para ganharem, terem lucro e algum tipo de ganho, alguma vantagem em seu ministério. Paulo disse que entregou esse homem. Provavelmente é uma exclusão, a ideia de que a exclusão coloca a pessoa no mundo, fora da igreja. Entendam bem isso, tá, irmãos? Não é a igreja que salva, mas na igreja entende-se que há salvação. A igreja é dos salvos. Paulo, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, o que ele fala? Pega este homem, igreja, e disciplina ele, para que, quem sabe, ele venha se arrepender. Dizem que aquele homem se arrependeu. Siga um pouco mais adiante, na segunda carta, parece que Paulo está falando, olha, agora vocês estão demorando a ajudá-lo a se reconciliar. A igreja não é fácil, né? Nós não somos fáceis. Eles foram entregues a Satanás, provavelmente Satanás que governa o mundo e é fora da igreja, para que eles aprendam a não blasfemar. Olha a palavra blasfemar aqui. A blasfêmia, a palavra blasfêmia tem uma relação direta com Deus, não com pessoas, mas com Deus.
Meus irmãos, que Deus nos ajude. Graças a Deus. Eu lembro aqui, enquanto estou falando, que nós oremos pelos nossos presbíteros, pelos presbíteros da igreja. Eu convivo com eles, meus irmãos, todos eles. Nós temos reuniões mensais, no mínimo. E são pessoas que amam a Deus. Eu aqui não estou defendendo nenhum direito, nem vocês me conhecem. Orem por eles, amam a Deus e fazem com muito amor e dedicação. Orem por suas vidas também, olhando para esse texto aqui. Olhem para Deus como Deus que teve misericórdia da sua vida. Que talvez o maior pecador, não importa, eu vou me colocar nessa condição, porque eu estava longe de Deus, sem condições nenhuma, e Deus me chama à sua graça. Isso é maravilhoso. O Deus que nos chama, Ele cuida de nós, nos dá trabalho, nos dá ministério. Não nos deixa passivos diante de um mundo acontecendo, mas trabalhoso, operoso. Alguém que testemunha que lá no seu trabalho você é uma bênção. Lá na sua escola você é uma bênção. E aqui na igreja você é uma bênção. Deus faz assim conosco. Deus é o Deus que cuida de nós. Portanto, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por nos amar. E derramar, ó Deus, abundantemente a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a sermos pessoas que amam o Senhor. Mesmo, Deus, ainda, tantas vezes, com as nossas faltas, ó Deus. Mas coloca arrependimentos no nosso coração, meu Deus. Não nos deixe, ó Deus, enveredar pelo erro, pelo pecado, pelo falso ensino. Confronta-nos, ó Deus, com a Tua boa palavra, a Tua verdade. Transforma os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que se fez homem e morreu por nós, ó Deus. Não deixe que aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, precisando de um reencontro, uma reconciliação com o Senhor, ó Deus, não deixe que voltem vazios e não façam isso. Hoje, ó Deus, é o tempo, essa é a oportunidade da salvação, da reconciliação e do reencontro com o Senhor. Alegra os corações, ó Deus, dos teus filhos. Alegra com paz, ó Deus, e com a esperança da vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos de fato participantes do corpo. E nos abençoe com as tuas graças, ó Deus, as tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe e cuide das suas vidas. Aqueles que estão dependendo de tratamentos, cuidados médicos, que Deus entre com providência. São muitos irmãos que estão lutando com saúde. Nós que temos problema de pecado, confessemos nossos pecados a Deus, Deus vai dar paz aos nossos corações. Enfim, que Deus possa cuidar das suas necessidades. Não tente resolver por sua conta. Há um Deus que cuida de você. Deus te abençoe. Amém.